Que a paz de Deus nos abençoe a todos e todas. Que o estudo da noite de hoje possa ampliar o nosso entendimento acerca da vida e nos fortalecer diante da própria vida. Que página maravilhosa, hein? Confia sempre. Isso aí é um vídeo que eu assisto quase todo dia, principalmente antes de dormir. Faz muito bem. Então, vamos lá. Então, hoje, dando sequência, né, ao Projeto União, pode passar, por favor, Flávio? Né, o Carlos, né? Então, do livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Plenitude. Pode passar, por favor? Um tema que a grande maioria, todos nós conhecemos. Sofrimento. Tá? Uma das formas da gente se fortalecer diante dos desafios da vida, sem sombra de dúvida, é, primeiramente, apreender o conceito. Entendeu? O que realmente representa, significa sofrimento. Isso que a gente vamos aprender juntos. Tá? Passar, por favor. E aí, primeiramente, né, eu peguei esse vídeo. Dor não implica sofrimento. Sentir dor não significa necessariamente sofrer. Dor e sofrimento são fenômenos distintos. Isso, naturalmente, não é um conceito, né, espírita, mas trouxe, assim, sabe, muita clareza na necessidade que temos de distinguir a dor do sofrimento. Tá bom? Então, dor não implica sofrimento. E aí nós vemos aí um irmão nosso aí, né? Já com seus cabelos brancos, numa atividade extremamente desgastante. Passar, por favor. E, Joana, em todas as épocas, ele vem travando uma violenta batalha para eximir-se a dor, em contínuas tentativas infrutíferas, nas quais exaure as forças, o ânimo e o equilíbrio, tombando depois em mais graves aflições. Então, a gente seguramente pode apresentar a dor, ela tem dois tipos de dores, a dor física e a dor moral. E podemos também acrescentar, entendeu, que a dor é um sintoma de que alguma coisa não vai bem. Se é uma dor física, né, naturalmente ela reflete um estado fisiológico, orgânico, que necessita de cuidado. Entendeu? Né? Quando você passa muito tempo sem se alimentar, naturalmente o estômago ele vai demonstrar, entendeu? Situações que vão sinalizar o quê? A necessidade da alimentação. Ou seja, a dor física é uma resposta direta de que algo físico necessita de cuidados, tá? Para não acontecer o pior. Entendeu? Pode passar, por favor? E aí vamos, né, buscar essa informação em Leon Denis. A dor pode ser de dois tipos, física e moral. A primeira produz sensações e a outra sentimentos. Está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vamos observar muito bem essa questão de Leon Denis. A primeira, a dor, produz sensações e a outra produz o quê? Sentimentos. A gente, na maioria das vezes, né, percebe e até classifica como a dor física a mais pungente, a mais cruel, aquela que realmente nos tira do sério. Mas a gente não deve, em hipótese alguma, desconsiderar a dor moral, entendeu? Né? O sofrimento moral, ele ganha proporções que nós, na condição de encarnados, nem podemos avaliar, entendeu? Né? Então, assim, diante dessas dores, sejam elas físicas ou morais, a dor moral é mais intensa, sem sombra de dúvida. Pode passar, por favor.
Passar incólume ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem, pelo menos diminuir-lhe a intensidade ou acalmá-lo, de modo a poder fluir os prazeres da existência e incessantes variações. Então, a ideia que todos nós objetivamos diante da vida é ser feliz. E uma vida sem dor é possível? Na condição em que nós respiramos nesse momento, nesse planeta de provas e expiações, é impossível. Né? Então, a dor, assim como a aflição, que é também um tipo de dor, ela nos visita de tempo em tempo. Por quê? Por várias e várias razões. Vou citar aqui, entendeu? Uma que acredito que é a mais importante. Na condição de espíritos imperfeitos que somos, e espíritos endividados diante da lei de Deus, a nossa reparação diante dos nossos erros em vidas passadas e até nessa vida presente, ela se dá, entendeu? Através do sofrimento e da dor. Não necessariamente que Deus impõe a cada um de nós, como castigo, o sofrimento. Não. Porque a partir do momento em que tivemos a liberdade de fazer o mal e o fizemos por ignorância ou simplesmente por maldade, a gente incorre a lei suprema, a lei divina. E nós não teremos a paz tão almejada por cada um de nós sem a devida reparação desse erro. E essa reparação, na maioria das vezes, é sustentada por sofrimento, por dor. E nós vamos ver isso mais detalhadamente. Pode passar, por favor, Carlos? Então, imediatista, interessa-lhe o hoje, sem visão do porvir. Como efeito, o sofrimento tem sido considerado vingança ou castigo divino, portanto, credor de execração e ódio. Então, assim, a gente observa hoje a população mundial, ainda mais nos dias atuais, né, que a gente está num processo extremamente educativo, que é a pandemia, a gente percebe, entendeu? Dor e sofrimento. Né? Dor de se perceber realmente num terreno limitado. Não poder fazer o que fazia anteriormente com liberdade. Fomos, assim, de alguma forma, cerceados na nossa própria liberdade. E eu costumo dizer, entendeu, sabe, que a humanidade está aprendendo, se não todos, mas a grande maioria, 3 situações. Está passando, ou melhor dizendo, 3 situações. Diante da pandemia, de todo esse rigor, né, que a autoridade sanitária ela preconiza, o primeiro, sensação de fragilidade. Não tem uma única criatura humana na condição de encarnados que não se sente fragilizado diante dessa ameaça que é o Covid-19. A outra condição é o medo. O medo. E toda e qualquer situação que envolve medo tem a base fundamental que sustenta vários e vários medos, que é o medo da morte, entendeu? Então, fragilidade, o medo e o terceiro, a incerteza diante do futuro. Todas essas 3 situações, nós estamos realmente vivenciando cada uma delas. Mas a resposta diante dessas 3 questões é individual. Aí, o que realmente faz a diferença são as ferramentas que cada um de nós se utiliza para aprender a significar, ter um outro entendimento acerca disso tudo. A doutrina espírita, naturalmente, é uma ferramenta fabulosa, entendeu? Que nos faz compreender o processo através do qual passa toda uma humanidade. Tá? Então, assim, uma pessoa que não desenvolveu ou não pretende desenvolver a virtude da paciência, a virtude da esperança, naturalmente, terá um comportamento imediatista, e quanto mais a gente realmente ter esse mecanismo como um princípio de fuga daquilo que realmente nos faz sofrer e nos faz realmente pensar,
isso aumenta mais o sofrimento. Porque existe uma relação entre aquele que sofre e aquele objeto que o faz sofrer. Entendeu? Quanto mais a pessoa se rebelar, quanto mais a pessoa realmente, entendeu, sabe, acreditar que está sofrendo injustamente, isso de alguma forma testifica, torna claro a pouca fé e a ausência de fé no Criador. Entendeu? Pode passar, por favor? Nas variadas mitologias, as figuras de deuses invejosos, quão despeitados, infligindo punições às criaturas e comprazendo-se antes as dores que presenciam, são a resposta ancestral para o sofrimento na Terra. Se nós observarmos, né, Deus é um só, é único. Mas no decorrer de todo o desenvolvimento humano, a ideia de Deus foi sofrendo, entendeu? Expressivas transformações, entendeu? Se nós pegarmos lá, entendeu? Sabe, antes de Jesus, a figura, o entendimento acerca de Deus era um. E à medida que essa mesma criatura, que ela entendia Deus como um ser punitivo, vingativo, ela, à medida que vai evoluindo, esse entendimento tende também a se melhorar, entendeu? E hoje, através da doutrina espírita, essa bênção de informação, essa terceira revelação, que é naturalmente um dos maiores antídotos contra a dor e o sofrimento, apresenta para todos nós, com toda a segurança, com toda a clareza, que Deus é amor. E isso tem que ficar muito claro no nosso entendimento. Deus é amor. É justamente, entendeu, sabe, né? É aquele ser que tem em proporções absolutas as virtudes do amor, da paciência, da tolerância, da humildade, da justiça, da caridade. E se realmente, entendeu, a dificuldade, a dor, o sofrimento bate à nossa porta, a primeira atitude que nós devemos ter para aprender com a dor é não achar que Deus está nos punindo. É reconhecer que, se eu sofro, seja qualquer tipo de sofrimento ou de dor que eu estou passando, é porque eu os mereço. E se eu os mereço, é porque Deus, em sua infinita bondade, permitiu que eu passasse por isso. Então, isso dá uma certa lucidez e, naturalmente, tranquiliza o nosso coração, fazendo com que a gente não perca a chance de crescer, de testemunhar a nossa fé diante de algo que nós mesmos criamos, não nessa existência, naturalmente em outras existências passadas. Passar, por favor. Diversas escolas filosóficas e doutrinas religiosas, de alguma forma concordes com essas absurdas conceituações, estabeleceram métodos depuradores para a libertação do sofrimento, que vão desde as mais bárbaras flagelações, cilícios, holocaustos, promessas e oferendas, ao ascetismo mais exacerbado, procurando negar o mundo e odiá-lo, a fim de, com essas atitudes, acalmarem e agradarem aos deuses ou a Deus. Então, vocês percebem que essas atitudes, entendeu? Que, infelizmente, nos dias de hoje, a gente ainda encontra muito resquícios desse ponto de vista, né? Como que a gente encontra hoje, em pleno século XXI, resquícios dessas culturas, desse entendimento acerca de Deus totalmente distorcido? Sem entrar aqui, entendeu, sabe, em questões religiosas, mas é muito comum da gente escutar de determinadas pessoas, pode deixar, entendeu? O meu Deus vai fazer a obra. E você percebe que a pessoa, quando pronuncia, entendeu, essa frase, ela realmente, entendeu, sabe, né, deixa fluir uma sensação de raiva e até ódio, entendeu? Pode deixar que o meu Deus, o particular Deus, ele vai fazer a obra. E a obra ali, naturalmente, segundo o ponto de vista das pessoas que pensam dessa forma, é uma obra de vingança, entendeu? Você terá aquilo que realmente, entendeu, sabe, eu desejo. Aí
inclui Deus. Então, o entendimento acerca de Deus é de fundamental importância para que a gente realmente o compreenda, faça esforço para fazer a vontade dele e, naturalmente, diante de qualquer situação que venha a nos exigir um pouquinho mais, a gente tenha a figura de Deus como um amigo, um pai infinitamente bom e justo. Pode passar, por favor. Então, a ideia de Deus que cada um de nós, entendeu, sabe, na condição de espíritas, deve realmente, entendeu, se arguir diariamente. Qual a ideia que eu tenho de Deus? Isso é um exercício individual, né? Se quiserem, botem até no papel, entendeu? E no papel colocando, você realmente vai ter ali, entendeu, sabe, um atestado de como é a figura desse Criador, entendeu? E se existir, entendeu, sabe, a mínima manifestação de conhecimentos assim totalmente desvinculados da bondade, do amor e da justiça, a gente tem que melhorar esse entendimento. Eu procuro dizer que a humanidade passa, entendeu, sabe, está passando por 3 estágios. Aquele estágio inicial da incredulidade, não crer, né? E depois, assim, depois que se esgotar, depois que sofrer, entendeu? Depois que realmente passar por situações, por experiências traumáticas, a pessoa se percebe mais um pouco sensível e passa a crer. Eu creio em Deus. E eu pergunto a cada um de vocês, me incluindo também, quem aqui acredita em Deus? Quem aqui confia em Deus? Então, depois da incredulidade, o primeiro estágio é a crença em Deus. É importante, é fundamental. Atesta um avanço, um crescimento. Mas a crença por si só, na maioria das vezes, não basta, entendeu? É um passo importante. Mas todo aquele que crê, não confia. Mas todo aquele que confia, crê. Então, o exercício, o esforço individual, intransferível, que cada um de nós deve fazer com relação à ideia de Deus, é buscar se deslocar, entendeu? Sabe, da simples crença e passar a confiar, entendeu? E quando nós chegarmos nessa situação de confiança plena em Deus, iremos, de alguma forma, vencer a dor e, consequentemente, vencer o sofrimento que bate à nossa porta. Porque a gente não somente irá confiar, mas também iremos ter a capacidade de falar não só o verbo, pela boca, mas com o coração. Seja feito a tua vontade e não a minha. Isso, naturalmente, é um desprendimento que nós não temos capacidade no momento de avaliar a sua repercussão, entendeu? Viver confiando em Deus. E é isso que realmente faz a diferença, principalmente nesses momentos, nessa experiência da pandemia, entendeu? Então, a dor e o sofrimento, eles atestam, eles revelam a nossa condição para nós mesmos. É uma autorrevelação. E aí tem pessoas que realmente, erradamente, ingenuamente, acreditam que no nosso estágio evolutivo é possível viver sem dor, viver sem sofrimento. Tá? Pode passar, por favor. Paralelamente, o estoicismo, herdeiro de alguns comportamentos orientais, tentou imunizar o homem, estimulando a uma conduta de graves sacrifícios, que, sem embargo, é desencadeadora de sofrimento. Então, a ciência, a filosofia, e aí, no caso, né, a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? E tentou realmente, entendeu, criar sistemas. O estoicismo, entendeu, é um sistema que ele visa, né, a busca do prazer, entendeu? Mas isso não deu conta.
né? O homem simplesmente, o ser humano, ele tinha assim, entendeu? Como assim a busca de entorpecente, de drogas, tinha aquele efeito, entendeu? Sabe? Anestesiante temporário. Mas quando o efeito, entendeu? Sabe? Ia embora, né? Ficava ali, entendeu? A decepção, ficava o sofrimento assim em proporções maiores e, na maioria das vezes, ficava também a dependência, né? A própria droga, entendeu? Então, o que realmente, entendeu, foi criado, entendeu, para debelar, para reduzir as dores e os sofrimentos, se manifestaram insuficientes, entendeu? Então, uma atitude também de negar, entendeu, o próprio sofrimento, negar a própria dor, é um mecanismo de defesa em que a pessoa simplesmente, entendeu, sabe, finge que a coisa não está acontecendo e desencadeia algo muito pior, que é a indiferença, entendeu? E se nós realmente criamos, desenvolvemos e somos punidos pela indiferença, a sociedade realmente marca esse registro. Vivemos hoje, entendeu, de forma tão intensa, uma indiferença social. Está no Evangelho, entendeu? Indiferença social. Entendeu? O que mais importa é a minha dor. O que mais importa é o meu sofrimento, sem antes pensar na dor do meu semelhante, entendeu? Sem antes pensar, refletir e pelo menos ter uma atitude de prece para aquela criança que está refugiada, que foi retirada, né, da sua pátria, do seu país mãe, e se encontra aí no relento aí, entendeu? Sabe, sofrendo uma série de agruras. Pode passar, por favor. A dor, porém, não é uma punição, antes revela-se um excelente mecanismo da vida, a serviço da própria vida. Então, tem um outro exercício que eu também gosto muito, né, de aplicar nas palestras que eu desenvolvo. Qual o patrimônio mais valioso da sua vida? Bota no papel. Ou então responda mentalmente. Qual o patrimônio mais valioso da sua vida? Se vocês não responderam à própria vida, não está legal. Porque não existe nada mais precioso do que a nossa própria vida. Independente de como ela seja, entendeu? Independente se falta dinheiro, independente se falta aquilo, independente... Não, não, não. A vida, o valor dela é algo que é construído por cada um de nós. Se eu não atribuo à minha própria vida algo como de grande preciosidade, se eu coloco a minha própria vida em segundo, terceiro, quarto lugar, como é que vai ser essa vida? O que a minha própria vida ela vai proporcionar para mim? Se eu não trato bem a minha vida, se eu não a trato com amor, o que ela vai me oferecer, entendeu? Qual será o retorno dessa própria vida? Então, à medida que a gente realmente compreende a vida, valoriza a própria vida, a gente desperta um mecanismo de capacitação para que a gente vença as dificuldades na própria vida. E à medida que essas dificuldades são vencidas, não somente ultrapassadas, ela deixa um rastro de entendimento e de amor, podemos seguramente afirmar evolução. Entendeu? E à medida que a gente avança, a gente percebe a grandeza da nossa própria vida. E se essa sensibilidade realmente fez com que a gente apreciasse com um olhar muito mais apurado a nossa vida, a gente passa realmente a ter sensibilidade suficiente para valorizar a vida do outro, entendeu? Pode passar, por favor. Desse modo, é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam um planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quanto aqui estagiam, rumando para planos mais elevados. Então, um planeta de segunda categoria, de expiação e prova. Infelizmente, predomina o quê? O mal, né? Mas esse mal, ele não foi colocado por Deus.
Esse mal realmente está dentro de cada um de nós, entendeu? E nesse momento assim, princípio, entendeu? Sabe, a gente está realmente, passando por um processo, por um teste, em que devemos realmente permitir que o bem dentro de cada um de nós seja o grande vitorioso, entendeu? Porque o mal que realmente existe fora de nós, ele pode até nos atrapalhar, entendeu? Nos fazer mal. Mas o que realmente determina a nossa pequenez, o que realmente nos chumba no sofrimento, é o mal que existe em cada um de nós, entendeu? E é esse mal que cabe a cada um de nós ter a coragem, a vontade de combater diariamente, diuturnamente. Porque esse mal não foi colocado em nós por Deus. Esse mal não foi colocado em nós pelo inimigo, pela inimiga, não. Esse mal foi colocado e mantido, potencializado por cada um de nós. Então, se nós somos os autores diretos da instalação, entendeu? Sabe, desse conteúdo deletério em nós, nós temos que ter a coragem de iniciar um processo de enfraquecimento, de desconstrução de toda essa fortaleza que nos infelicita muito. Pode passar, por favor. O planeta Terra, ele naturalmente vai mudar a partir do momento em que seus habitantes mudarem. E na transição planetária, a gente percebe, entendeu, mecanismos que não está ao alcance do homem, e muito menos no alcance dos homens. Entendeu? Um processo, né, que Deus está concedendo, entendeu, a última chance para permanecer nesse planeta. E se realmente tiver uma atitude assim de rebeldia, não aceitando, entendeu, sabe, né, a dádiva abençoada de uma nova chance, naturalmente esses espíritos serão expurgados para mundos inferiores, entendeu? De acordo com a natureza e o desejo de cada um deles e delas. Entendeu? É um processo que está acontecendo, entendeu? Né? Um processo que realmente ele promove um saneamento na atmosfera psíquica da própria Terra. Entendeu? Então, na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, reduzi-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos, adiamentos, mesmo quando alguma injunção premie o enfermo com uma súbita liberação. Se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática sem conseguir a saúde real. Então, a dor e o sofrimento, eles são sinalizadores de que existe algo em nós que necessita transformação e reparo. Entendeu? Porque toda atitude, entendeu, maldosa, todo mal praticado por nós, ele cria, entendeu, sabe, né, uma estrutura. Ele cria uma estrutura e essa estrutura passa a fazer parte da nossa estrutura psíquica, entendeu? E nos perturba. E não só nos perturba, mas impede que tudo aquilo que temos de bom e de divino em cada um de nós, cresça, sobrepuja o próprio mal, entendeu? Então, essa dimensão divina não irá se expandir sem a resolução da causa desse mal, entendeu? Então, quando a gente percebe, entendeu, sabe, uma determinada pessoa que desenvolveu uma doença séria, entendeu, uma doença terminal, não é assim um quadro, entendeu, feliz, né, para a gente presenciar, entendeu? Mas se a pessoa realmente, entendeu, sabe, confiar em Deus, o olhar muda, entendeu? Ela percebe, entendeu, sabe, que com todo aquele processo de enfraquecimento do físico, se a pessoa realmente está ali, entendeu, resignado, acontece algo que os nossos olhos não conseguem captar, entendeu? Uma transformação assim, entendeu, intensa, uma expansão, entendeu, de tudo aquilo que é bondade, que é luz, que existe, entendeu, sabe, além do círculo da matéria, entendeu? E a gente percebe realmente que a pessoa está saudando um determinado débito, entendeu? E, consequentemente,
resolvendo o problema, o sofrimento na causa. Pode passar, por favor. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, toda certeza, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Nessa fase, os interesses imediatos, todo um emaranhado de paixões primitivas, propele o ser na direção do gozo, sem a ética necessária ou o sentimento de superior eleição. E o atira nos cipoais dos conflitos que geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus que lhe destroem a imunidade, instalando-se insaciáveis devoradores. Então, o sofrimento em si, ele tem, assim, a causa dele, né? A causa da dor que nos visita é justamente o que? A utilização de forma inadequada, descontrolada dos nossos desejos. Todos nós aqui desejamos alguma coisa. Mas, assim, será que temos, entendeu? Ou em vidas passadas, não tínhamos como temos hoje um certo equilíbrio, uma certa lucidez naquilo que é objeto do nosso desejo. Pode passar, por favor. Decorre disso que o sofrimento é maior nas áreas moral e emocional, que somente se encontram nos portadores de mais alto grau de evolução, de sensibilidade, de amor, capazes de ultrapassar tais condições, sobrepondo-se-lhes mediante o controle de que se fazem possuidores, diluindo na esperança, na ternura e na certeza da vitória as injunções aflitivas. Então, em estágios assim, mais primitivos, mais recuados da história da humanidade, a gente percebe, entendeu, que aquele período anterior ao período da razão, é o período mitológico, onde o ser humano não tinha a capacidade racional desenvolvida, entendeu? Né? Éramos assim, entendeu, sabe? Mais crianças espirituais como somos hoje. Entendeu? Então, assim, a característica principal daquela população naquele estágio, que não tinha ainda sensibilidade desenvolvida, era a dor. Não necessariamente sofrimento. Porque o sofrimento surge quando você, entendeu, sabe, de alguma forma, interpreta a sua própria dor. E nessa interpretação, você pode realmente ter como pano de fundo, como base, vamos dizer assim, doutrina espírita, que é assim um manancial de luz, fazendo com que cada um de nós entenda sob um ângulo muito amplo por que sofremos. Entendeu? Naquela época, não. Era dor, né? Não tinha entendimento, maturidade psicológica e mental para ter assim outros dispositivos para entender essa dor. Entendeu? E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, aí desperta a sensibilidade, o amor, aí sim entra com muito mais pungência o sofrimento. Entendeu? Tá? Pode passar, por favor. Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez, com efeito terapêutico propiciador de paz. Então, é aquele negócio. A dor é de quem? A dor pode ter um caráter coletivo, mas a dor é individual. Então, cada um analise friamente e corajosamente a sua dor. E aí, faça a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo da minha dor? Como eu entendo a minha dor? Se porventura chegar na tua mente, na nossa consciência, eu acordo de manhã reclamando, vou dormir reclamando, passo o dia inteiro reclamando. Isso, sem sombra de dúvida, vai piorar, entendeu? Isso é um testamento fidedigno
de que você realmente não está aprendendo com essa situação que não foi imposta por Deus, mas foi objeto realmente justo de uma necessidade de reparação que você está passando. Então, esse olhar corajoso, entendeu? E lúcido com relação, entendeu? Sabe, a analisar friamente a sua própria dor, isso é tarefa necessária, entendeu? E quais as ferramentas que possuímos para isso? Né? Emmanuel fala com toda propriedade que quando se tem uma semana de doutrina espírita, nós não somos mais crianças espirituais. E a gente não tem que se comportar como criança espiritual. Entendeu? Não estou aqui, entendeu, tentando passar uma falsa imagem de que a coisa é fácil. Não é fácil. A coisa realmente tem o seu grau de dificuldade. Mas a partir do momento que você reconhece que ninguém pode fazer por você, e se aquele problema chegou diante de você naquele momento, é porque Deus permitiu e percebeu que você tem capacidade de aprender com ele e vencê-lo. Pode passar, por favor. As reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais o ampliam pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. Então, a gente não pode alimentar, assim, entendeu? Uma ilusão de uma vida sem sofrimento. Não é dizer que a gente deva preparar nossos filhos para sofrer, não é isso não. Mas a partir do momento em que você ama a tua vida como algo assim precioso, isso gera uma condição de você realmente não só buscar e reconhecer que o que realmente você espera da vida é só flores. Não. Nós somos espíritos imortais que somos, devedores e devedoras nas leis de Deus. E se a dificuldade, seja ela qual for, o sofrimento, a dor, nos visitam, antes da gente realmente se permitir ficar irado, ser violento, ser rebelde, isso só vai ampliar mais e mais o nosso sofrimento. E vai testificar que nós não aprendemos nada, entendeu? Eu falo assim, nós, né, diante dessa doutrina tão esclarecedora, entendeu? A doutrina espírita, ela não produz dúvida no nosso entendimento. Pelo contrário, ela retira, enfraquece, ela elimina a dúvida e coloca sentido, entendeu? Pode passar, por favor. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. É de insuspeitável significação positiva o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, o que consegue por meio do treinamento, pela meditação, pela oração, que defluem do conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. Então, aqui, Joana, ela apresenta o passo a passo. E meditação aqui, entendeu, sabe, é individual, é você mesmo, né? Essa passagem aí, entendeu, sabe, né, do confia sempre, né, de Emmanuel, de Meimei, isso daí tem que ser objeto, entendeu, da nossa meditação. E o que é meditar? É você pegar um texto desse, você refletir, entendeu, em cada palavra. Meditar é pensar sobre, mas não pensar sobre assim rápido, não. É ficar pensando sobre aquela mensagem. Entendeu? Confia sempre. Se seus pés estejam sangrando, segue para frente. Então, isso tem que ser objeto, entendeu, da nossa meditação. E tem que ser feito, entendeu, sabe, por cada um de nós. Porque assim, entendeu, à medida que você está ocupado, entendeu, em pensar sobre algo tão profundo, tão necessário, você passa realmente a fechar a porta para todo e qualquer pensamento que até então não contribuíram em nada para o teu crescimento. Pode passar, por favor. Conhecer-se na condição de espírito imortal, em processo evolutivo mediante as experiências reencarnatórias, representa para o homem alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento
que faz parte do modus operandi de todos os seres. Então, justamente, não é buscar o sofrimento, mas se ele chegou para você, alguma coisa ele traz como recomendação, algum aprendizado vem junto. Tá? Pode passar, por favor. Interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Às vezes, coroando a luta na reta final, eilos que surgem simultaneamente, sem os danos que normalmente desencadeiam. Então, o maior antídoto para que a gente realmente vença o sofrimento é o amor. Fundamental importância é compreender isso, entendeu? Pô, mas assim, Chico Xavier ama muito, Bezerra de Menezes ama muito, mas eles também passaram pelo nosso estágio. Entendeu? Então, o desejo de amar, o desejo realmente, entendeu, sabe, de fechar de uma vez por todas todo e qualquer mecanismo que acentua em nós o oposto do amor, tem que ser realmente realizado. Pode passar, por favor. A hora está passando. Acima de todos, eles, porém, destacam-se o exemplo de Jesus, lecionado pelo amor, a vitória sobre o sofrimento durante toda a sua vida, principalmente nos momentos culminantes do Getsemane ao Gólgota e daí a ressurreição. Pode passar, por favor. E aí, um espírito, entendeu? Sabe, que eu tenho maior apreço, maior respeito, entendeu? Né? Madre Teresa de Calcutá. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então, é fazer o bem, entendeu? Mas a gente também não deve deixar de rezar, entendeu? Por todos aqueles que, em situação muito pior do que a nossa, estão passando por muitas dificuldades. Entendeu? A gente não imagina, entendeu? Sabe, né? O que está acontecendo em cada lar. A gente não imagina e tem uma ideia assim muito pobre do que está acontecendo no mundo. Tá? Pode passar, por favor. E aí, finalizando, talvez fosse assim, entendeu? Sabe, né? Uma das maiores heranças de nós pais para os nossos filhos. Ensine aos seus filhos que a dor do outro não é brincadeira. A criança, por si só, ela tem uma sensibilidade, ela tem um senso de empatia muito precioso, entendeu? E quem convive, na maioria das vezes, dos pais, isso é perdido, entendeu? Então, uma das formas de acentuar isso, principalmente a sensibilidade social, que as crianças elas têm isso muito, muito forte, é fazer com que elas realmente reconheçam que a dor do coleguinha, a dor do semelhante não é brincadeira. Que fome, que miséria, que sofrimento, que dor é algo assim, entendeu? Sabe, que tem que ser minorado. Tem que verdadeiramente ser aliviado. Só assim teremos a capacidade real e verdadeira de nos reconhecermos pessoas felizes. Que a paz de Deus nos abençoe.